Bom dia, queridos irmãos, Centro Espírita Unidos na Fé, mais uma vez em torno do Evangelho de Jesus. Hoje nós temos a grata satisfação de receber aqui o nosso amigo Fábio Barbosa, que vai nos falar sobre o grão de mostarda. E nós sabemos, né, o que significa esse grãozinho, que ele vai falar sobre fé, né? Mas antes disso, nós vamos ter a prece inicial, e que você me permite serenando nossos mentes, acalmando nossos corações, para podermos entrar em sintonia com Deus, nosso Pai Criador, com Jesus, nosso Divino Mestre, e com todos os irmãos da espiritualidade maior, que nos acompanha, nos assiste, aos irmãozinhos que neste momento são trazidos aqui para participarem desta palestra. Enquanto nós estivermos concentrados na palestra, deixando de lado nossos problemas, nossas preocupações, os mensageiros do nosso Pai Criador vão estar cuidando de nós, da nossa saúde, dos nossos problemas. Então, vamos nos concentrar na palestra, vamos vibrar para que o nosso irmão Fábio seja muito feliz em suas colocações e que nós estejamos receptivos para captar a mensagem que o nosso irmão preparou para nós. E com certeza ele vai estar sendo também inspirado pelos espíritos de luz que aqui estão. E nós iniciamos a tarefa desta manhã com a prece que o Mestre nos ensinou. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos aos nossos ofensores. Não nos deixeis cair em tentações. Livrai-nos de todo mal, de toda perturbação. Que assim seja. Fábio, o palco é todo seu. Vamos lá. Bom dia, queridos irmãos, queridas irmãs, espíritos que estão conosco nesta manhã, encarnados e desencarnados. Um bom dia a todos as pessoas, os internautas, as pessoas que vão acompanhar a esta reunião mais tarde, né? Que a gente possa tirar os ensinamentos e o aprendizado condizentes com o tema e levá-los para a nossa vida, incorporar esse ensinamento ao nosso espírito. E hoje nós vamos falar da fé, não é? Hoje nós vamos falar da fé, vamos falar do grão de mostarda, não é? É uma passagem, um encontro de um irmão que tinha um filho
com problemas espirituais, onde o menino era tido como um louco, um desequilibrado, porque ele de alguma forma se autoflagelava, se queimava, caía, se batia. E o pai, que era o responsável por aquele espírito nessa encarnação, o pai buscou de todas as maneiras, de todas as possibilidades, o pai buscou solução para que o seu filho pudesse ficar livre daquele mal. E o pai buscou os apóstolos do Cristo, aquelas pessoas que caminhavam com Cristo. Mas, em vão, buscou ajuda entre os apóstolos, porque os mesmos não tiveram a graça, a alegria de fazer com que aquele jovem se curasse. E num determinado dia, aquele pai encontrou com o Mestre Jesus, levou o seu filho até o Mestre Jesus. E aí ele disse ao Mestre: Jesus, este é meu filho, ele se autoflagela, ele se bate, ele se queima, ele está endemoniado, eu não sei o que acontece com esse garoto. Eu apresentei ele aos seus apóstolos, mas os seus apóstolos não tiveram condições de curá-lo. E aí Jesus, analisando aquele quadro, pois ele estava ali com o menino enfermo, com o pai do garoto, mas também com seus apóstolos ali. Que questionou: mestre, nós não conseguimos curá-lo. E Jesus ali disse: se tu tiveres a fé do tamanho de um grão de mostardas, vocês vão dizer desse monte, saia dali para lá, e ele irá. E quanto de lá para cá, ele irá também. Então Jesus comparou, os apóstolos ainda não tinham fé suficiente no Pai para poderem fazer com que aquele jovem ficasse bom. E Jesus, dando a ordem, disse àquelas entidades espirituais que perturbavam aquele garoto, para que o deixassem, e o garoto ficou são no mesmo instante. Com certeza para a felicidade do pai e dele mesmo. Porque só quem sofre com problemas obsessivos sabe a dificuldade, o pânico que muitas vezes é tomado aquela pessoa que não compreende o que está acontecendo por si. Mas o interessante, antes de nós nos aprofundarmos no tema, é que muitos companheiros nossos hoje, que sofrem com problemas muitas vezes de obsessão, dificuldades, perseguições, não é? O que acontece com esses companheiros? Muitas vezes vêm para o centro espírita, recebe as orientações, o tratamento, fica bom e desaparece. Ou muitas vezes arruma uma atividade na casa espírita, muitas vezes, mas incompatível com esta questão da desobsessão, que os espíritos já vêm nos mostrar. Porque quando eu falo para as pessoas, quando você percebe a obsessão vem forte, aqueles irmãos, você sente a presença e tudo, não é para você tratar isso e colocar numa prateleira e dizer, está resolvido o problema. O que isso está apontando é que você precisa
entender isso. Vai lá no livro dos médiuns. Procura entender o que estava acontecendo com você, a fim de que você coloque esta sua mediunidade em favor do bem. Se eu estava vendo espíritos, se os espíritos estavam me perseguindo, isso estava apontando o que para nós? Senão que nós temos a mediunidade. E aí nós vemos para o centro e nós, resolvido o nosso problema, nós não queremos saber da mediunidade. É um empurrão que a espiritualidade encontra para nos colocar no caminho. E a gente não quer saber, eu não quero mexer com isso, não. Minha experiência não foi muito boa, os espíritos, se eu vou, agora que eles acalmaram, que eles não me perturbam mais. Só que essa é uma ferramenta, que ela é o nosso, como podemos dizer, é a hora extra em dobro para que a gente pague as nossas contas perante a justiça divina. Existe o trabalho que nós precisamos fazer, as atividades que nós precisamos fazer do dia a dia no bem, mas a mediunidade, ela é a hora extra, em 100%, 200%, porque nós vamos colocar estes espíritos, estes irmãos, além de esclarecê-los, virão aqueles em nós que servirão para iluminar outros irmãos. E a gente foge disso. Não quer saber, não, eu escrevo, eu psicografo, mas não quero saber de compromisso com isso, não. Isso aí é para o Chico Xavier. Eu vejo espíritos. Mas isso aí eu não quero mexer com isso, porque eu não quero participar de sessão, eu não quero saber o que isso... E, enquanto isso, as pessoas, os irmãos que deveriam se beneficiar do nosso esforço, da nossa vontade, da nossa caridade, permanecem doentes. Então, quando Jesus falava que os apóstolos não tinham ainda fé do tamanho de um grão de mostarda, era, entre outras coisas, isso que Jesus queria apontar. Vocês andam comigo, veem tudo o que eu posso fazer em nome de Deus, nosso Pai. Mas a fé de vocês é vacilante. Eu não sou capaz. Estou vendo um irmão doente lá, mas quem sou eu para pôr a mão na cabeça dele e dizer: meu irmão, em nome de Jesus, fique bom, melhore. Quem sou eu? É a nossa falsa humildade. É a nossa falsa humildade. É a nossa falsa vontade de... Porque vai que dá certo. Puxa, aí agora vou ter que me comprometer agora com a espiritualidade. Vai que dá certo. Então a gente muitas vezes não quer saber. Não quer saber dos escolhos. Mas o povo, até o povo acreditar que eu sou capaz, ou que eu não sou capaz, ou que é verdade, ou que não é verdade, a gente tem medo do julgamento dos irmãos, mas a gente não observa aquilo que Jesus falava para nós. Para me seguir, é necessário ter coragem. Coragem. É muito difícil seguir Jesus. Para segui-lo, a gente tem que se libertar de um monte de coisa. É aquele mosquito que cai na teia da aranha e cada vez que você se mexe, mais você se embola, mais você se embola. E para sair dali é difícil, porque nós ficamos presos às coisas materiais. Minha família não gosta. Meu companheiro não gosta, minha companheira. Hoje é dia de aniversário, não é dia, é Copa do Mundo, é não sei o que. Nós vamos deixando de fazer o que precisa ser feito, em nome de Jesus, por desculpas. Muitas vezes, nos dias
mais congelantes, a gente deve notar aqui, porque se fizesse uma estatística nas casas espíritas, se a gente estivesse ali no portão controlador, nós não temos, mas o plano espiritual tem. A gente ia perceber, viu, sim, que nos dias de mais frio, mais chuva, garoa, dificuldade, onde a nossa fé teria que ser maior, a gente vê que as pessoas desaparecem do centro. E o centro espírita nesses dias, que eram os dias que deveriam estar mais cheios, porque é os dias que lá fora, os irmãos necessitados, que não estão sem abrigo, estão na chuva já o dia inteiro, estão naquele frio congelante, estão sem sapato, estão sem meia, não tem onde pôr, não tem o que pôr no pé. A gente fala, eu vou ficar em casa. E a gente descarta a nossa importância dentro da casa espírita, que é onde as equipes de socorro que vão atender na cidade inteira se reúnem no plano espiritual, aproveitando o nosso ambiente, essa paragem segura que tem aqui, para pegar as energias para levar para esses irmãos lá da rua. E onde é que estão os frequentadores, os médios, doadores de energia? Hoje eu não vou. Estou na minha zona de conforto. Hoje me desculpe, mas está frio demais, pessoal lá do centro, alguém dá um jeito, alguém se vira, e a gente não percebe a nossa importância nesta engrenagem de servir o Cristo, nessa engrenagem de fé que nós precisamos ter. Então Jesus já dizia, a fé de vocês ainda é pouca. E muitas vezes quando tentamos reforçar a nossa fé, e geralmente isso é um desvio dos irmãos que estão mais conectados à religiosidade dentro de uma religião. A gente foca a nossa fé, muitas vezes no nosso sacrifício. Eu tenho fé. E nós, olha, para provar que eu tinha fé, Jesus me tirou lá do hospital. E eu fui daqui no Rio de Janeiro de joelho. Eu fui daqui não sei onde, correndo. Olha, a minha fé é tão grande que se a seleção ganhar a Copa, eu vou passar o dia inteiro pulando. A gente faz o nosso sacrifício, a nossa entrega por aquilo que recebemos da espiritualidade muitas vezes, mas mesmo as coisas materiais, que nós pedimos as coisas materiais para Deus, para Jesus, um emprego, me ajuda a reequilibrar a vida de fulano, de ciclano. Nós fazemos nossas solicitações mais materiais, que aliás nossas solicitações são mais materiais do que espirituais. E somos atendidos. E aí na hora da paga, eu vou pagar me sacrificando e fazendo tal coisa, eu vou pagar. E Jesus já falava, Deus, o nosso Pai, o meu Pai, Ele não quer sacrifício de vocês. Ele não quer sacrifício, Jesus observava, Ele quer misericórdia. E misericórdia, o troco, a paga por tudo que a gente recebe, é olhar para um irmão com amor, é sair de casa e falar no dia frio, hoje eu vou lá para o centro, porque eu vou ser um doador, vou entregar minhas melhores energias, eu vou colocar o copo d'água para quem for lá, eu sou importante, eu vou fazer o bem, eu não vou deixar passar o bem. Esse é o sacrifício que nós precisamos fazer. Jesus não quer rezas intermináveis. Não é isso que Ele quer de nós, sacrifício, Ele quer misericórdia, seja bom. Seja bom para o seu irmão. Se sente culpado, endividado por um erro que fez, sirva, ajude. Pague o mal com o bem. Precisa dar um retorno daquilo que você recebeu dos céus. Faça alguma coisa em favor do seu irmão.
Porque todos nós, cotidianamente, ouvimos as necessidades dos nossos irmãos se chegar a nós. Seja na família, seja fora da família. Fulano está precisando de alguma coisa. A tia internou, está lá no hospital. Fulano, e a gente... eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo de ver a tia lá. Tomara que quando ela sair, eu vou ver se vou na casa dela. Mas não... E passa 3, 4, 5 horas por dia na internet, mas não tem tempo de ver a tia no hospital. Não é verdade? É isso que nós estamos construindo para nós. Que fé é essa? Não, hoje não. Hoje não, hoje eu não posso, hoje eu estou cansado. Mas na hora que a gente se vê apertado, na saúde, nas nossas solicitações, nos relacionamentos, Senhor, me ajuda, me tira dessa, me dá tranquilidade, não me deixa fazer uma besteira. E Ele vem sempre em nosso socorro, a gente quer ajuda imediata. Imediata, não é? E a gente sai das nossas solicitações, Sérgio? A gente sai das nossas solicitações, muitas vezes, nem percebe que saiu, né? Aquele problema seu que era um problema tão... Quando você sai dele, você nem percebe que saiu. Puxa, a gente vai olhando para trás e vai falar, quanta situação difícil eu já passei, mas como é que será que eu saí? Que Jesus nos tirou. Ouviu as nossas preces. E quando chega na hora da gente entregar algo em favor de alguém, hoje não. Olha, no sábado talvez, deixa a tia lá tomando banho frio, lá no sábado eu vou lá trocar o chuveiro para ela. Hoje não dá, vou no domingo. Não é? A gente ainda procrastina. Então nós precisamos acertar a nossa fé. Colocar o instrumento do nosso corpo, né, de trabalho em favor do nosso irmão, verdadeiramente. Porque o que adianta para nós ter uma máquina? Eu preciso comprar uma máquina, que essa máquina aqui vai fazer tal coisa, com ela eu vou poder fazer, vou poder modificar minha vida, fazer tal coisa. E aí quando a máquina chega do Mercado Livre, da Shopee, de não sei onde, a máquina chega, você põe ela lá na sua casa e fica olhando para ela. E passa o dia inteiro olhando, o mês inteiro olhando. Eu quero uma máquina de fazer pão, porque eu vou fazer pão para Deus e o mundo, eu vou vender pão, vou entregar pão. E a máquina de pão fica lá 1 ano, 2 anos, e você nunca colocou aquela máquina de pão para funcionar. Nunca colocou em favor de alguém, não é? Nunca fez um pão para servir para alguém. Isso somos nós. Emmanuel alerta nós lá no livro, acho que Boa Nova, capítulo 39, que ele fala da fé. Ele fala para nós. Nós somos como uma máquina parada. A máquina, somos feitos para fazer um monte de coisa, mas a gente fica ali, será que eu posso? Será que eu devo? Isso aí vai dar trabalho. Somos nós. Nós precisamos pegar uma flanelinha que tira pó, né? Hoje tem algumas coisas mais sofisticadas, aí, uns panos mais sofisticados para atrair a poeira. Antes era aquela flanela cor de abóbora, mas agora parece que tem uns negócios um pouquinho mais caro, mas é mais eficiente, parece. Garra lá o pé. E nós precisamos começar a passar esse pano em nós, para tirar poeira, para que a nossa luz possa brilhar. Não ter vergonha de fazer a nossa luz brilhar, de ser bons, de cada dia mais ser melhor ainda, servir mais, seja onde for. Eu vou sair de casa para comprar pão, preciso ficar atento, porque nesse trajeto pode ser um caminho para que alguém possa estar precisando, servindo.
Eu hoje acordei cedo, Palmira foi trabalhar, saiu de casa, era 4h30 da manhã, eu acordei umas 5, 6 horas, a cachorra perturbando que queria, porque eu saio com ela também, que eu acordo cedo, então todo dia 4 horas da manhã eu estou andando com ela. E já era 6 horas, ela falou, você não levanta daí, já... Mas comecei a andar perto da minha casa e quando eu olhei tinha um rapaz deitado no chão, o dia estava clareando, sem coberta, no chão. Eu falei, pelo amor... E aí eu lembrei que no meu carro tinha uma manta, que foi até uma manta que o pessoal lá do Bezerra de Menezes, de Itaquaquecetuba, eles tinham recebido lá uma doação de cobertores. A moça falou, você não quer levar uns cobertores lá para o trabalho da sopa? Eu falei, eu levo. Aí levamos, e eu não sei por que aquele travesseiro caiu dentro do carro. E aí eu tirei o resto e aquele ficou. Falei, moço, ficou, teve uma serventia. E aí hoje quando eu fui, estava lá o irmão, o que eu fiz? Fui no estacionamento lá, peguei o cobertor e cobri lá o irmão. E assim somos nós. Precisamos estar atentos. Não tem um cobertor, não tem nada para ajudar, faz uma oração. Meu Deus do céu. Dá força para esse irmão, que minha prece possa aquecê-lo. Possa aquecê-lo, que a gente ignora o valor da nossa prece, o nosso poder. Quando Jesus falava que nós precisamos ter a fé do tamanho de um grão de mostarda, que ele questionou os apóstolos, mas por que vocês não expulsaram os demônios do corpo desse rapaz, esses espíritos que o perturbavam? A gente não acha ainda que pode, se não pode. E ele ainda observa, ele fala, eu não ficarei com vocês para sempre. Jesus já falava para os apóstolos ali, trata de aprender a fazer do jeito que eu faço, porque eu não vou ficar com vocês aqui a vida inteira. Daqui a pouco eu estou indo. Tem outras paragens, outras situações para resolver, para trabalhar em nome de Deus, mas pretendo que vocês impulsionem a minha obra. E é isso que nós precisamos cada dia mais entender em nós, que nós somos impulsionadores do Mestre. Que o Mestre, quando estava lá reunido com milhares de pessoas, que os apóstolos falaram, Mestre, a multidão está com fome, não tem o que comer. O que nós vamos fazer? E Jesus olhou e falou assim, vocês acham que eu não estou vendo? Estou aqui, estou falando com a multidão, estou vendo que eles estão com fome. O que nós temos aí? Sai perguntando aí para o povo. Aí apareceu um garotinho lá e falou, eu tenho um pão e um peixe. Eu recolhi um pão e um peixe do garotinho ali. Jesus falou, tá bom. É o que tem? É o suficiente. Arruma aí uns 12 tachos aí, bota aí. Jesus foi lá e partiu. Na frente dos apóstolos, cada pedaço de pão, de peixe ali, colocou no cesto, tampou, falou, agora distribui. E os apóstolos, quando foram levantar o cesto, viram que aquilo estava lotado de pão e de peixe, deu para alimentar toda a multidão. Aí nós ficamos pensando, puxa vida, tanta gente com fome no mundo, tanta dificuldade no mundo, por que Jesus não vem e não mata a fome de todo mundo, não faz isso? Seria muito cômodo. Porque nós estamos num planeta de provas e expiações, não é isso? E os espíritos que encarnam aqui, que somos nós somos santos? Não, não é? Aqui não encarna santo. Não encarna santo aqui. O único santo que encarnou aqui, de fato, que não tinha expiações para cumprir, nada, dívida, foi Jesus. Veio numa missão dada por Deus. Mas ele não tinha dívida, não tinha nada para pagar, não tinha acerto com ninguém, estava tudo certo. Aqui é um planeta que não encarnam santos, encarnam espíritos devedores, que somos todos nós, não é verdade?
Para pagar a dívida, o que nós precisamos fazer? Trabalhar em favor do nosso próximo, fazer o bem, de tanto mal que a gente já fez nessa e nas vidas anteriores. Precisamos pagar, estancar isso e começar a pagar. Se nós temos braço, perna, voz, amor, e podemos oferecer o alimento para o irmão que está com fome, por que Jesus teria que se materializar para fazer? Não é? É muito mais fácil ele contar com aqueles que estão pensando, eu estou querendo seguir esse homem. A gente que está querendo engatar nosso carro para seguir Jesus. Então ele fala, como Deus é um Deus de misericórdia, faz com que aquelas pessoas que estão ouvindo o meu evangelho, que passem no caminho daquele que está precisando de um pão, daquele que está precisando de uma conversa, daquele que está precisando de um abraço, daquele que está precisando... Aqueles que estão lá, falando em meu nome, que estão ouvindo em meu nome, para ver se eles têm a atitude de fazer para começar a bater as dívidas do Pai. Não é bonito isso? Não é uma demonstração de misericórdia de Deus para conosco? É uma coisa maravilhosa a gente poder buscar a nossa elevação moral e espiritual fazendo o bem. Mas é necessário fazer, não é? É necessário fazer. É necessário sacudir a poeira e falar, eu preciso ter vontade. Porque o motor que move a gente para fazer a caridade, o amor ao próximo, o motor é a vontade. A vontade é a grande engrenagem para fazer o nosso carro andar. Se a gente não tiver vontade de curar, de fazer, de servir, de amar, de tolerar, se a gente fica, eu não posso, eu não devo, eu não quero me comprometer, isso não é para mim. No momento do nosso desencarne, nós vamos chorar muito, de arrependimento. Eu devia ter feito, tanta chance de servir passou no meu nariz e eu não quis saber. Preferi ver Copa, preferi ficar dançando, preferi ficar debaixo do cobertor, preferi ficar na minha, preferi ficar passeando. Só para encerrar, tem uma história muito interessante do Divaldo, do Chico. Se a gente olhar para a vida dessas pessoas, desses servidores de Jesus, o Divaldo trabalhou 30 e poucos anos numa repartição pública. O Chico Xavier também trabalhou 30 e poucos anos numa repartição pública, né? Trabalharam Na repartição pública, todos eles tinham férias, é lei, né? Desde que eles começaram a trabalhar, é lei. A pessoa ter pelo menos um mês de férias, ou se quiser 20 dias, pegar 10 em dinheiro, mas tem os 20 dias de descanso lá, 30 dias. Alguém já viu alguma publicação do Chico, do Divaldo? Olha, eu fui até Minas, mas na casa do Chico estava assim, olha, o Chico tirou férias e foi passear, tá, volta só daqui a 20, 30 dias. A gente encontrou isso, alguma coisa semelhante. O Divaldo pegou férias e aí juntou. Agora aqui no centro, ele falou que vai passar 30 dias passeando de perna para o ar na praia. Não tem, gente. Não tem. Porque quando a gente começa a se colocar no lugar de servidor de Jesus, a gente vai ter que abrir mão disso. E aí que Jesus já falava, é difícil, me seguir tem que ter vontade. Porque o povo vai, vem para a praia, vem para não sei onde. Você fala, não, eu vou servir sopa, eu tenho meus compromissos lá no centro, eu tenho meus compromissos espirituais. E muitas vezes quando a gente vai no sentido de servir.
Eu vou ver no que me encaixa lá onde o povo vai. Então, vou aproveitar para conversar com a minha sobrinha, para não sei o quê, para trabalhar em favor do povo. Mas esses prazeres mais materiais, a gente vai abrir mão em favor de Jesus, com as bênçãos de Deus. Então, que a gente possa ter um bom domingo, um domingo cheio de paz, de luz, de fé. Eu trouxe aqui um grãozinho de mostarda, ó. Aqui a gente tem mais de 1000 grãos de mostarda. E Jesus falou que se nossa fé fosse só do tamanho de um. Depois aqui na reunião, a gente depois observa que cada grãozinho desse aqui pode dar uma árvore de até 5 metros. Mas a gente precisa colocar na terra, arar, colocar água, as coisas para que ele possa crescer. Então assim é a nossa fé. Se a gente não se utilizar de uma boa terra, não tiver o trabalho de pôr a água, de fazer tudo direitinho, o grão vai morrer. Então que a gente não possa deixar esse grãozinho aqui tão pequeno, tem mais de 1000 grãos de mostarda aqui dentro, que a gente possa fazer com que a nossa fé um dia possa chegar próximo a esse grão, tá bom? Jesus nos abençoe. Depois eu deixo aqui, quem quiser dar uma olhada no grão de mostarda, levar um pouquinho para casa, tá na mão, tá bom, Denizete? Muito obrigado. Obrigado aos internautas, obrigado a todo mundo. Até o próximo encontro. Daqui a uns 3 dias. Fazer a prece. Vamos fazer sim. Avisando daqui uns 3 dias, nós vamos colocar a palestra. Nós temos um canalzinho lá também, vai estar lá no nosso canal, além de acompanhar na página do centro aí, tá bom? Que é muito importante a gente rever e ver se o que foi falado está de acordo com os ensinamentos de Jesus, da doutrina espírita. É muito bom que a gente não tenha uma fé cega, né? Que a nossa fé seja raciocinada, pensada. Então, nem tudo que a gente possa ouvir, a gente tem que ter como verdade. A gente tem que passar pelo crivo da razão, se está de acordo com aquilo que Jesus escreveu, do que falou. Jesus não escreveu nada, mas do que ele falou, do que escreveram por ele, se está de acordo. Então a gente aceita e toma como remedinho para nós, tá bom? Então assim nós vamos elevando mais uma vez o nosso pensamento, juntamente com todas as entidades espirituais que colaboraram conosco nessa noite, neste dia, né? Esse domingo cedo, domingo de amor, todas as entidades que estiveram aqui, o mentor dessa casa, os espíritos responsáveis por este trabalho, todos, enfim, vamos nos unindo, nos dando as mãos mais uma vez para agradecer ao nosso norte, ao nosso Mestre Jesus, por tudo que realiza na nossa vida, por toda a paciência, todo o carinho para conosco, seus alunos ainda iniciando, Mestre Jesus, nessa trajetória de amor. Muito obrigado por todas as bênçãos que derramaram nesta manhã de hoje em nós, que possamos sair daqui, todos nós espíritos encarnados e desencarnados, encorajados em trabalhar no bem, em seu nome. Abençoa os nossos propósitos, abençoa a nossa casa, a nossa família, aos nossos amores, Mestre amado Jesus. Que possamos ter uma semana cheia de bênçãos, sob a sua proteção, sob o seu carinho. E quiçá, Mestre amado Jesus, que possamos aproveitar todas as oportunidades no bem que passarão por nós. E assim nós vamos pedindo permissão para encerrarmos as atividades do Evangelho desta manhã, nesta casa de bênçãos, unidos na fé, que nós possamos estar unidos na fé verdadeira, que é a fé com obras em seu nome, Senhor. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Paz de Jesus.
estar hoje com vocês. Esses irmãos me trouxeram de muito longe. Eu sempre fiz tudo errado na minha vida terrena e hoje me redimo com muitas amarguras. A ajuda de vocês é sem dúvida a coisa mais valiosa que já me aconteceu. Graças aos benfeitores do Cristo e a vocês. Não errem como eu, meus amigos. Façam tudo o que puderem, como disse bem o irmão. O cansaço me abate, mas me fortalecerei, não sei o que, não entendi, e vou ajudá-los, conte comigo. Se Deus quiser, não sei se é entrego o vaso humilde, esse vaso humilde ao coração de Jesus, deve ser isso. Entrega esse vaso humilde ao coração de Jesus. Acho que é isso. Mas não consegui entender o nome dele, não.